Sílvia, na tua opinião, quais é que são os fatores psicológicos mais destrutivos numa relação? Eles chegaram à conclusão que existiam 4 características na comunicação, 4 fatores que poderiam ser preponderantes da qualidade e do sucesso da relação. Tem um nome interessantíssimo, que são os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. Hoje eu tenho aqui comigo pela terceira vez a Sílvia Coutinho. Ela é psicóloga e psicoterapeuta especializada em terapia familiar e de casal. Ela tem uma abordagem muito profunda, é das pessoas com quem eu mais gosto de falar sobre relacionamentos. Tem um livro também incrível que eu consulto muitas vezes, que é O Poder da Relação, que está muito forte. E hoje vamos falar sobre a comunicação, sobre a comunicação como alicerce para uma maior conexão em casal ou em relação. E vamos mergulhar por aqui, depois já se vê para onde é que vamos parar. Bem-vinda, Sílvia, mais uma vez. Muito obrigada, querida Nur. É sempre um prazer estar aqui. És querida, linda, inspiradora. Obrigada. Olha, eu quero sempre falar imenso contigo e acho que a única forma de falar contigo é convidar-te a vir ao meu podcast. Tu estás sempre muito ocupada a dar consultas. Sim. Portanto, é aqui que eu vou falar contigo sobre tudo aquilo que eu penso sobre relações, sobre o que eu imagino, as perguntas que eu tenho. Isso. Eu acho que... eu gosto muito da forma como tu abordas o tema e, portanto, eu acho que a comunicação é um tema cada vez mais presente e mais complexo mesmo, às vezes até mesmo duro de perceber, de compreender, principalmente entre casal. E eu se calhar começava por te perguntar, entre duas pessoas que se amam, mas falham em comunicar, falham é uma palavra forte, mas falham em comunicar, achas que essa falha vem do casal ou primeiro de uma desconexão da pessoa consigo mesma ou de uma desconexão em casal? Ou ambos? Bem, então vamos lá. Podemos começar por aqui? Podemos começar por aqui. Acho que é um bom ponto de partida, não é? Aqui já tens várias lentes que podemos eventualmente colocar. Portanto, em primeiro lugar, há muitos casais que chegam à consulta com a queixa de nós não sabemos comunicar ou nós já não comunicamos há muito tempo. Perdemos-nos no meio do caminho. Ou seja, esse silêncio também é uma comunicação. Isso mesmo, isso é importantíssimo de trazer. Havia um senhor de uma escola da terapia familiar de Palo Alto, que era o Watzlawick, que chegou aqui a fazer muita ciência em torno da comunicação e definiram aqui uma série de, vamos imaginar, certezas que ele chamou de axiomas, e um dos primeiros axiomas que ele considera acerca da comunicação é que é impossível não comunicar. Portanto, tudo aquilo que nasce do seio de uma relação entre duas pessoas será sempre uma mensagem, será sempre uma comunicação, mesmo que advenha da questão do silêncio. Ok? Portanto, tudo é comunicação. Agora, porquê que será que um casal muitas vezes encontra no seu caminho tantas dificuldades em comunicar e em se ligar nessa mensagem? E aqui já podemos ir por várias razões e muitos outros olhares, como por exemplo, se calhar vamos aqui este primeiro, nós comunicamos de acordo com a forma como nós aprendemos também a comunicar e discutimos e trazemos para o nosso casal aquilo que aprendemos sobre ser casal, ser relação. E portanto uma das primeiras perguntas que poderá ser importante é perceber como é que aquele casal aprendeu sobre comunicação, sobre relação, a discutir, a resolver conflitos, não é? Muito interessante isso, porque por acaso no meu relacionamento, na minha infância, eu aprendi a comunicar ou a discutir aos berros e de uma forma mais reativa, e a minha parceira aprendeu através do silêncio, não é? E portanto isso é um... É como nós falámos em alguns dos nossos encontros. Sim. É uma das nossas impressões digitais que vai marcar muitas vezes a forma como nós vamos trazer para a nossa relação, por exemplo, isso. Ou seja, como já isso gera um conflito na comunicação, claro. Aquilo que trazemos na bagagem. Para mim pode ser super normal, vamos imaginar que a comunicação seja feita num tom, num volume mais elevado, como tu estavas a dizer, e para a outra pessoa a comunicação poder ser normal, ser feita num tom mais baixo. Sim. Ou efetivamente os conflitos serem até considerados
tabus e nem Sim. sequer serem colocados, portanto não se fala, não é? Ok. Não se fala sobre as coisas. Isto é um elefante no meio da sala e toda a família silencia, portanto tem muito também a ver, e acho que é uma reflexão importante que cada um de nós poderá fazer no seu caminho, no seu desenvolvimento pessoal, de reflexão de como é que eu aprendi a comunicar e principalmente nos momentos de tensão e conflito, como é que eu aprendi sobre a discussão, não é? Sim. Sobre a resolver conflitos. Há também, a Esther Perel também diz Sim. uma coisa muito interessante, que é as sociedades hoje em dia também estão a evoluir de uma maneira em que nós, enquanto pessoa, vamos nos tornando cada vez mais isolados e, portanto, enquanto que antigamente as crianças brincavam na rua e aprendiam a lidar com a diferença de perspectivas e a resolver esses conflitos, hoje em dia nós estamos muito mais isolados, portanto estamos perdendo cada vez mais isto que é uma competência pessoal, que é resolver conflitos e lidar com a diferença de perspectiva e de opinião do outro. Muito preocupante isso, grave. Outra questão tem a ver efetivamente com o próprio casal em si, não é? Portanto, com a percepção de perda da conexão. E aqui sim começam aqui a surgir algumas questões que poderão ser extremamente importantes de nós percebermos como é que isto funciona, como é que o ser humano lida numa relação com a percepção de desconexão face ao outro. Ou seja, eu finjo que não estou a ver ou eu abordo essa desconexão. Mais ou menos, ou seja, aquilo que eu te estava aqui a tentar indicar é, normalmente o ser humano sente uma grande angústia, sofrimento e até uma dor bastante intensa quando se sente em profunda desconexão com alguém que ama. Okay? E normalmente o ser humano pode ter aqui duas formas de lidar com essa desconexão. Nomeadamente, e agora só fazendo aqui uma ponte com outras questões que eu também sei que tu te interessas, nomeadamente quando nós possamos ir ao nosso padrão de vinculação, que vai normalmente poder ter aqui alguma influência sobre a forma como é que eu me relaciono com o outro, como é que eu vejo as relações, como é que eu me mostro nas relações e, portanto, também como é que eu falo nas relações, como é que eu comunico nas relações. Portanto, eu poderei responder de uma forma mais ansiosa, poderei responder de uma forma mais silenciosa, portanto, posso ser reativo. Nessa reação isto tem a ver se és evitante, ansioso, desorganizado, no estilo de vinculação, não é? Vai influenciar também bastante na forma como eu me apresento na comunicação com um companheiro. Contudo, acho que hoje em dia reside muito aqui o erro numa comunicação, é uma crítica pessoal, digamos assim, de que nós parece que investimos muito mais em falar do que realmente em escutar. E comunicação não é só feita de palavras e de conversa e das coisas que nós trazemos, é também essencialmente feita daquilo que nós vamos escutar, da forma como vamos colocar interesse e curiosidade sobre a mensagem do outro. Sem dúvida. Eu até costumo dizer que por alguma razão temos dois ouvidos e uma boca. E uma boca. Sim. Há muito essa questão realmente, porque parece que sempre que conversamos, isto tem relação, seja amorosa ou com amigos, parece que sempre que falamos com alguém, outra pessoa tem que nos dar uma opinião sobre isso, mas às vezes eu só quero mesmo desabafar, e eu faço muito isso, com a minha parceira, no sentido de, olha, eu agora só quero mesmo falar, não quero opinião, tá bem? Mas tipo, isto nós temos mesmo esse acordo, tá? Agora quero a tua opinião. Acho que isso facilita imenso a comunicação, porque às tantas tu não estás disponível para receber uma opinião do outro, estás só exacerbada e overwhelming de situações e queres simplesmente desabafar, não é? Normalmente nas relações o ser humano procura um lugar de empatia, portanto sentir-se visto e sentir-se escutado. Se efetivamente eu precisar de um conselho ou de uma sugestão, eu poderei criar o espaço na relação para o pedir. Normalmente nós queremos muito e precisamos muito de ser ouvidos. Portanto, começar por entender que normalmente é isso que o outro ser humano, seja em que tipo de relação for, vai à procura. De dois ouvidos que o escutem, dois braços que o abracem e acolhem, e não soluções, palpites, conselhos, julgamentos, Exatamente. Críticas. Olha, há uma frase de um autor que tu escreveste no teu livro, agora não me lembro, se calhar era esse senhor que falaste, não sei. Isto é um grande texto, mas eu vou ler porque amei, e que podemos explorar um bocadinho, que eu adorei, que é através da comunicação que partilhamos com o outro a nossa vivência emocional.
damos significado e sentido às nossas emoções, mas também desfazemos as percepções erróneas e frequentemente bloqueadoras. Contudo, a comunicação parece ser, por vezes, até demasiado uma questão até demasiado difícil para muitos casais. É na forma como se tornam presentes um para o outro, através das palavras, dos gestos e dos abraços, validando-se, reconhecendo-se e conjuntamente despindo-se dos medos e das emoções que carregam na mochila, que vão aprofundando a relação, tornando-a numa ligação emocional profunda e idealmente segura para ambos. Ou seja, é preciso passar. O que eu sinto mesmo em relação é que às vezes é preciso mesmo passar por esse tipo de conflitos para encontrares o caminho certo, porque cada um tem o seu padrão, não é? Existem padrões de comunicação, certo? Podemos explorar um Sim. bocadinho isso, os padrões de comunicação. Podemos, mas de facto tens muita razão naquilo que estavas a dizer e se calhar pode ser em primeiro lugar e ser colocado também, que é impossível numa comunicação e na relação com alguém que não exista desentendimentos ou conflitos ou Exatamente. discussões. Portanto, começar por desconstruir esta ideia que um casal feliz ou uma relação saudável é uma relação onde não vamos encontrar tensões ou conflitos ou divergências. E portanto, É muito engraçado quando. Se calhar vou parecer um bocado crítica ou whatever, mas muito engraçado quando alguém me diz: nós não discutimos. Isto é logo uma red flag ali. absolutamente. Como assim não discutem? E vivem 24 horas. É mesmo uma red flag porque pode-nos trazer até aqui para um lugar de alguma fusão emocional ou um pouco esta ideia de que nós vamos ser uma espécie de gêmeos siameses, não é? Portanto, tu és uma extensão de mim e eu sou uma extensão de ti. E isto não é efetivamente o reflexo de uma relação saudável, não é? Uma relação saudável é onde duas pessoas podem surgir no lugar da sua maturidade e da sua responsabilidade e poder colocar aquilo que pensam, aquilo que sentem, os seus gostos, os seus interesses. Às vezes acontece nós não nos encontrarmos nesse lugar e isso vai exigir de nós uma capacidade de escuta, uma capacidade de diálogo e uma capacidade também de negociação. E às vezes nós acabamos por teimar em encaixar o outro ou que o outro possa nos servir para que de facto possa ser uma espécie de espelho nosso. Sim. E criar esta semelhança, essa facilidade, mas que não é de todo um reflexo da qualidade da relação. Sim, também se sente muito, cada vez mais, nestas últimas gerações. Eu falo como se fosse velha, mas não sou. Mas nas nossas gerações e nas últimas, também de que as relações são muito descartáveis, não é? Se há discussão, não é para mim. Não estou para isto, não tenho tempo a perder. E isso também, eu acho que a intimidade se cria muito durante o conflito e é preciso mesmo desbravar a mata às vezes. E eu acho que para percebermos a linguagem do outro temos que passar ali algum tempo no conflito, não é? E acho que a grande questão, também não estou a dizer para discutirem todos, mas a grande questão é depois como é que nós solucionamos o problema, não é? É exatamente essa a questão. Para já, sim, de facto parece que vivemos hoje em dia aqui um pouco no mito e na escravidão da felicidade e, portanto, mantemos-nos naquela relação enquanto tiver um sabor, quase como se fosse uma pastilha elástica, não é? A partir do momento em que perde o sabor, boa analogia, vamos deitar fora porque já não nos serve, já não nos completa de algum modo. Portanto, indo aqui um pouco a esta questão, de facto, sim, existem padrões de interação e de comunicação, e que nós devemos atender àquilo que está a acontecer. Isto é uma coisa que temos até que, quando o casal vem à consulta, tentarmos ajudá-los a que eles consigam sinalar como é que está a ser a sua dinâmica, o que é que está a acontecer, quase como se tentássemos colocar o casal a ver de fora. Como se eles estivessem numa varanda ou numa janelinha a assistir um outro casal a discutir ou a conversar ou a comunicar e tentar ter aqui um olhar de fora, um terceiro olhar, uma terceira lente sobre aquilo que está a acontecer, não é? Sobre o que é que estão a discutir e como é que estão a fazê-lo. Porque normalmente aqui a questão da comunicação do casal, o problema não é necessariamente o conteúdo da comunicação e da conversa, é efetivamente a forma como se conversa ou como se comunica. Sim. E às vezes, e voltando um bocadinho à pergunta que eu fiz no início, às vezes um casal está a discutir por causa do abacate, mas o tema não é o abacate, não é? É o que é que está por trás disso. E às vezes há uma frase até da Maria Gurjão que eu li no livro dela que é não há relacionamentos felizes, há
pessoas felizes em relacionamentos. Absolutamente. Pronto, e que é um bocado isto, não é? Ou seja, voltando a esse tema das pessoas que estão a discutir, o casal está a discutir sobre o abacate, mas o tema não é o abacate, que é, às vezes, as duas pessoas, se calhar, estão também, tipo, overwhelmed ou desconectadas de si mesmas. E depois isso projeta na relação, não é? É desconectadas de si mesmas ou mesmo às vezes desconectadas do outro ou também da própria relação. Por exemplo, eu posso discutir com o meu parceiro porque a toalha do banho ficou em cima da cama ou porque ele esqueceu-se de fazer não sei o quê, mas na verdade eu poderei estar-me a referir não necessariamente à toalha que ficou em cima da cama, mas à forma como eu me estou a sentir desconsiderada. E, portanto, há 3 grandes tópicos pelos quais os casais costumam necessariamente discutir. É Portanto, a toalha, o abacate. Não, estou a brincar. portanto, não é o tema, Sim. não é as finanças, não é a Sim. parentalidade, não é passamos mais tempo necessariamente com os teus amigos. Tem a ver com aqui alguns grandes temas. Poder e controle. Okay? Quais é que são necessariamente as decisões que tendem a ser mais colocadas em prática Ok. ou mais ouvidas? Quem parece ter mais poder na relação, e às vezes os casais acabam por entrar aqui em disputas e em lutas E de achas que esse poder. poder deve estar sempre em equilíbrio ou achas que uma energia mais masculina acaba por ter mais poder do que a feminina? Colocaste uma palavra importantíssima, equilíbrio, e nós tendemos a ver o equilíbrio como uma linha reta, e o equilíbrio não é uma linha reta, o equilíbrio é uma dinâmica constante que se vai criando, e portanto pode ser uma espécie de dança, Ok, ora eu, sim. ora tu, para conseguirmos chegar aqui a um lugar em que tu te sentes bem, em que eu me sinto bem, e depois eu Ok. vou-me adaptando e tu vais-te adaptando e vamos chegar aqui a uma coisa que de facto é o equilíbrio. Portanto, o equilíbrio não é estático, o equilíbrio é dinâmico. Muito interessante, Ok? sem dúvida. Portanto, poder e controle, Sim. conexão e cuidado. E, portanto, aqui poderá existir esta questão de eu sentir-te desconectada, ok? E, Sim, portanto, sim. eu vou reclamar, eu vou discutir contigo. Portanto, numa aparência na discussão, eu estou a falar palavras feias e críticas, e porque tu nunca, e porque tu sempre, e porque tu Sim. isto, e porque tu Ou aquilo. então estávamos a jantar e estavas sempre no telemóvel, por Sempre. exemplo. Sim. Mas aquilo que eu estou a colocar nas entrelinhas, e portanto aqui temos que ter a capacidade de aprender a escutar e a traduzir o que o outro está a dizer. A questão aqui não é o telemóvel necessariamente, é o que é que eu sinto que acontece na nossa relação quando entra aqui um outro elemento, digamos assim, e portanto eu sinto-me desconectada de mim, sinto que de repente não estás a dar atenção à minha pessoa e portanto isto coloca-nos a milhas de distância um do outro e eu sinto a tua falta e portanto eu vou reclamar, eu vou reagir, portanto cuidado e conexão são outros temas que poderão surgir e também esta questão de eu sentir que o outro me possa reconhecer, não é? Portanto, de me valorizar. Ok. Tu não valorizas aquilo que eu sou, tu não valorizas aquilo Isto que eu também faço. pode ter a ver com as linguagens de amor, ou seja, não estou a ir buscar exatamente as linguagens de amor do famoso livro, mas da forma como a pessoa. Por exemplo, as minhas linguagens de amor são presentes e palavras de afirmação. Vá, são duas, porque foi assim que comecei. Foi assim que eu reconheci o amor quando era criança. Mas para outra pessoa pode ser tempo de qualidade e depois há agora não me lembro, tipo. Atos Pronto, de serviço. atos de serviço, por exemplo. E imagina, são e normalmente em casal são sempre diferentes. Sim. E eu posso achar que estou a fazer um gesto de amor a outra pessoa, mas aquela pessoa está-se a marimbar se eu lhe oferecer um presente. Ela quer é tempo de qualidade, por exemplo. É, e poderá ser muito importante naquilo que tu estás a dizer, que é, como eu dizia há bocadinho, se calhar estamos a investir mais em falar do que em escutar e, portanto, uma questão muito importante da comunicação do casal e de uma relação é, de facto, eu interessar-me verdadeiramente pelo outro. E, portanto, quando eu comunico aquilo que eu tenho para comunicar, eu procurar interessar-me, como é que será que tu estás a receber a minha mensagem? Porque eu posso colocar com palavras rudes e negativas e com indiferença e obviamente isto poderá ter um impacto tremendamente gigante em ti. Sim. E portanto temos que também considerar que a comunicação tem que ter estes aspectos de como é que será que o outro vai receber a mensagem, porque aquilo que necessita de existir é este lugar de empatia, de respeito e de gentileza e que à medida
que o tempo vai passando por vezes em algumas relações, o sentimento de familiaridade começa a ser tão grande e de proximidade que às vezes parece que se vai perdendo essa gentileza e essa capacidade de empatia e esta paciência e esta tolerância de querer tentar perceber e de escutar do que é que realmente precisas, ou seja, de quais é que são as necessidades que estás aí a falar comigo e que pode ser dares-me mais atenção, fazeres coisas por mim, valorizares-me efetivamente, no fundo tudo sobre a nossa conexão. Normalmente o ser humano, todo o ser humano por norma, tem aqui algumas grandes perguntas e grandes questões que normalmente procura trazer para a relação ou entender que estão presentes na relação. Estás realmente aí para mim? Posso contar contigo? Ou os sinais que me estás a dar da interação e da comunicação vão no sentido completamente oposto. E é aqui que nasce a percepção de desconexão, da leitura destes sinais. Os relacionamentos são mesmo complexos e isso que estavas a dizer da familiaridade e dos anos passarem de repente sem querer, entre aspas, nunca é sem querer, mas enfim, de parares de investir na relação, isso é o caminho mais fácil, não é? Absolutamente. O acomodar, não é? O acomodar. Depois também havia aqui uma frase, desculpa, eu adoro aqui frases que tu pões. Casais que aprenderam a dialogar sobre os seus problemas eternos fazem exatamente essas perguntas. Eles perguntam: existe uma história por trás disso para ti? Talvez alguma história de infância que o torne tão crucial para ti? Querem descobrir não apenas os sentimentos mais elevados, mas também as camadas mais profundas. Isso. O que significa, e eu diria e por experiência própria, que quanto mais eu me sinto conectada a mim, mais eu me sinto conectada ao outro. Mesmo. E eu acho que este grande investimento passa, em primeiro lugar, e eu não estou a falar de uma forma individualista nem egoica, acho mesmo que passa por esta conexão connosco, para eu estar bem com outra pessoa, eu também preciso do meu espaço e de investir em mim e de me sentir realizada e não estou a dizer que tudo é perfeito e que, aliás, as relações, é como estás a dizer, o equilíbrio é mesmo esse dinamismo de que eu não me sinto sempre bem, eu não estou sempre feliz, nem me sinto sempre realizada, nem me sinto sempre conectada e pronto, e depois a relação acaba por ser esse espelho, não é? Silvia, depois há aqui um tema que eu também gostava de explorar contigo. Sabes quando os casais estão tipo naqueles loops infinitos de padrões de comunicação negativo? Isso. E que, eu acho que acontece a todos, atenção, acho que me acontece a mim, a ti, a todos nós, de repente damos por nós ali, tipo, pá, sempre que tentamos comunicar um com o outro, acaba em discussão, depois tentamos outra vez discutirmos, epá, e quando é que saímos daqui? Porque é que, por mais que queiramos estar bem, não está a dar? Sim, sem dúvida. O que é que acontece aqui? Porquê é que isto acontece? Isto chama-se mesmo um loop infinito. Loop infinito, sim. Somos mesmo infinitos. Somos. E as conversas e as discussões poderão também tornar-se infinitos. E os problemas, alguns deles também. E por isso é que, tal e qual como estávamos a falar há bocadinho, o casal precisa de entender o seu loop, o seu ciclo de interação, que vai acontecendo de forma repetitiva e infinita e que se traduz em determinado tipo de padrões de interação e de comunicação. Portanto, num primeiro momento ou num primeiro padrão, tu poderias ter, vamos imaginar, vamos batizá-lo de reatividade. Ok. É um padrão em que de repente nós estamos ali quase a disputar, a atacar e a contra-atacar sobre como é que se faz isto, como é que se faz aquilo e, portanto, não tem a ver com como é que se faz o que quer que seja, já sabemos, não é? Mas a forma como nós nos vamos movimentar e posicionar de acordo com aquilo que está ali a acontecer. Portanto, há um ataque e um contra-ataque. E aquilo que vai começando a acontecer, e isto acontece em muitos casais, e não necessita necessariamente ser problemático, mas precisamos de compreender que, na verdade, também não se vai tornar saudável se isto começar a tornar-se no nosso padrão, Claro, não é? claro, Portanto, o que é que acaba por trazer? Acaba por trazer uma quebra no sentimento e na percepção de segurança emocional dos dois elementos na relação. Eu começo a construir dentro de mim um certo sentimento e mecanismo de defesa, porque afinal de contas, de cada vez que eu chego à relação, eu encontro sempre um ataque, não é? Ou seja, não te sentes segura na relação. Não, exatamente. E isso retrai de certa forma, quebra de confiança, não é? Quebra de confiança. Só que a minha primeira reação, ou neste padrão, aquilo que acaba por acontecer é que a minha reação poderá ser um contra-ataque. Uma crítica e vou lançar a minha crítica. Portanto, estamos aqui constantemente em balas, não é? Quase como se fosse aqui um tiroteio que nós vamos andando aqui a fazer
para nos magoarmos um ao outro, para eu ficar por cima, que o outro quer ficar por cima e por aí fora, não é? Portanto, quanto mais eu observo que tu atacas, mais eu vou sentir uma quantidade de emoções dentro de mim que vão fazer com que o meu volume da comunicação aumente e eu contra-ataco. Basicamente é isto. Ok, e como é que nós podemos ir? Como é que podemos passar de um lugar de raiva ou de reatividade para um lugar de cura ou de acolhimento, de regulação. de regulação, mesmo estando com esse fervilhar na nossa ferida? Ou seja, será que o que é que se faz nesse momento? No fundo é isso que eu quero perguntar. Ou seja, tens que dar espaço para a relação respirar? O que é que tu sugeres? É uma questão inteligentíssima e muito importante. Portanto, aquilo que nós acabamos por perceber é que estão a existir ou existiu ali uma série de gatilhos que despolutou neste tipo de padrão e esta é a nossa dança. Enquanto casal, esta é a nossa dança. E eu preciso que o casal reconheça qual é que é a dinâmica que eles estão a ter, qual é que é a coreografia que eles estão ali a dançar. Pois é, porque, e desculpa estar a interromper, porque assim, há pessoas que conseguem ver efetivamente, dizem, pá, ok, já percebemos que isto não é sobre o abacate, é sobre outro tema, bora lá. Cá estamos nós. Mas há pessoas que efetivamente continuam a achar sempre que é o abacate. E continuam rígidos, com uma grande dificuldade em refletirem sobre eles próprios, não é? E em se modificarem. E aí é que é mesmo difícil sair, não é? Muito, porque nós estamos aqui a falar na possibilidade de mudança, porque existe, mas para eu mudar eu preciso de querer mudar, não é? Eu posso ficar até ao fim rigidamente a achar que a culpa é do abacate ou que a culpa é tua. Exatamente. Portanto, eu não vou sair dali. Portanto, de nada adianta. Às vezes nós estamos ali tempos infinitos a mostrar a dinâmica e o casal já percebeu a dinâmica, mas voltam constantemente ao mesmo lugar, ok? O que é que poderá ser importante fazer? Sim. Quando eu percebo que esta é a dinâmica, eu também consigo perceber que estou a sentir emoções no meu corpo e, portanto, eu também preciso de refletir quando eu estou a sentir determinado tipo de emoções no meu corpo, qual é que é a minha tendência de ação, o que é que eu tendo a fazer quando eu sinto raiva, okay? Que é uma emoção muito primária, uma emoção que é observada automaticamente pelo outro. Explosiva, okay? Não é? O que é que eu tendo a fazer? Eu sinto raiva e se calhar aquilo que eu faço quando eu sinto raiva é criticar. E portanto eu poderei ter de aprender a identificar no meu corpo, okay? O que é que eu estou a sentir, que emoção é aquela, para eu perceber o que é que me poderá ajudar a regular a minha emoção de raiva. Ou seja, tentar não responder logo ao meu padrão de resposta natural. Esse era o ideal, ou seja, começarmos a perceber que isto é tudo tal loop infinito e começarmos a procurar trazer precisamente como se pudéssemos carregar num botão de pausa e dizer, olha, cá estamos nós, ou então cá estou eu, estou a sentir estas emoções difíceis e estou a precisar de um abraço, com regulação, estou a precisar de uma pausa, 5, 10, 15 minutos, meia hora, 1 hora, e portanto para eu me regular e não estar a comunicar contigo desta forma que eu não gosto. Eu sei que tu és merecedora de conversar um com o outro de uma forma muito mais saudável e isto não está a ir pelo lugar que eu considero saudável. Portanto, sim, essa pausa seria muito importante e necessária, relaxar, beber água, dar uma volta, respirar, meditar, seja aquilo que for, um abraço, porque através da relação também possamos eventualmente conseguir corregular, embora em determinados momentos aquilo que menos queremos seja um abraço. Não é? É que, por exemplo, eu, pelo meu histórico, pela minha vida e background, parece que eu só consigo resolver um conflito. Imagina, existe um problema, há um conflito. Eu sou muito explosiva ou falo alto e parece que, imagina, o silêncio para mim é assustador, ou imagina, vou dar uma volta, isso para mim é que é o assustador. Claro. Então o que é que acontece? Eu tento ir ao clímax da discussão, que é para a cena explodir e ok, já está. Claro. Mas eu sei que esse não é o caminho ideal e eu no momento tenho consciência e vou dar a volta, às vezes consigo, outras vezes não consigo. Mas é um lugar, imagina, é preciso mesmo maturidade na relação, para ir, na relação e no ser, para ir para esse lugar contrário àquilo que é a tua resposta natural. Porque para mim o assustador é isso que tu estás a dizer. Sim. É a pessoa ficar em silêncio e dar uma volta.
O objetivo não é ficar em silêncio, o objetivo não é aquele elemento, o outro, dizer eu agora vou ficar em silêncio e isto acaba Não aqui. falamos, Não, sim. não, 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 o objetivo não é esse. Portanto, eu poderei estar a ser muito reativa, podemos estar aqui num momento de grande discussão, eu posso é pedir ao outro e informar o outro de como é que eu me estou a sentir. E, portanto, fazer uma espécie de time-out. Sim. É diferente de virar costas, é diferente de eu te deixar ali sozinha. Eu estou a dizer que eu quero me regular. São coisas diferentes. Eu não estou a dizer que quero acabar a comunicação e não Ok, te dar uma certo. resposta. Contudo, estás a colocar também a questão de um ponto de vista muito interessante, porque isso é difícil para ti, esse lugar do evitamento do outro, porque normalmente e porque tu és mais reativa, portanto tornas-te mais perseguidor, e por isso é que eu vou aumentar o volume e vou andar ali Literalmente, sim, atrás, sim, sim, sim. vamos discutir, mas é importante dizer que essa reatividade, embora possa não ser uma estratégia saudável, Saudável, sim. muitas vezes, não deixa de ser uma estratégia que tu possas ter construindo ao longo da tua vida ou naquela relação na qual tu estás, como uma estratégia de procurar encontrar de novo a conexão da Mas relação. É imagina, um protesto. Tu és grande psicóloga. Um assim. protesto. Estou a protestar contigo. Mas é mesmo, imagina, é um protesto e eu só fico bem se as coisas ficarem Claro. mais. Se a outra pessoa diz, olha, vou dormir e amanhã falamos, eu fico, não, vou ficar Claro. ansiosa. Claro. Tipo, eu preciso resolver as Claro. coisas. É, só que depois há aqui uma questão muito importante. É que nós, numa relação, vamos nos co-criando um ao outro. Ou seja, na relação, um elemento co-cria o outro elemento, que cria o outro elemento, e por isso é que é um loop infinito. A minha reatividade e eu querer andar às voltas do assunto e querer falar e vamos resolver e começo na crítica ou começo a aumentar o tom ou necessito tanto de resolver, pode ter um impacto na outra pessoa. E vamos imaginar, estavas-me a dizer, a minha pessoa parceira necessita mais da calma, ela vai mais para o silêncio. Sim. E, portanto, aquilo que tu me estás a dizer é ela precisa de sentir-se regulada. O que no confronto com emoções que possam ser mais difíceis e, portanto, nesta reatividade, ela sente-se mais desregulada, isto é demais para mim, digamos assim, e por isso eu vou para o meu lugar de segurança, e o meu lugar de segurança é o meu evitamento. Portanto, este lugar de segurança não é só de segurança para mim, em termos emocionais, este evitamento, mas também, em certa medida, daquilo que considero que é a segurança da relação. Não é também uma estratégia saudável, mas é a estratégia que eu encontrei para lidar com as emoções difíceis que eu estou a sentir naquele momento. Portanto, seja a reatividade, seja o evitamento, são duas estratégias. Aquilo que possamos eventualmente entender é que não estão a ter um impacto, o impacto saudável e positivo e construtivo que nós gostaríamos que tivesse na Exatamente. relação. E, portanto, vamos ter de aprender a comunicar de uma outra maneira e sair do nosso loop infinito Sim. de reatividade. Evitamento, reatividade e por aí fora. E nesse caso, aquilo que tu sugeres é criar espaço, não é, entre o casal para que possam respirar, não é? Em primeiro lugar, mais do que criar espaço, sinalizar: aqui estamos nós. Lembras-te? É isto que estamos a fazer e é exatamente isto que nós não queremos fazer. Vamos nos acalmar. E este acalmar pode ser eu respirar, tu respirares, dar 5 minutos, 10 minutos. Pouco tempo, mas algum tempo pode também ser necessário. Se nós nos recordarmos que isto é a dança e a dinâmica que costumamos fazer, isto pode nos trazer já para o olhar e para a lente de isto é tudo aquilo que não queremos fazer, e podemos partir automaticamente para a comunicação de uma forma diferente. Não tem que dar tempo ao espaço. Sim. Mas por vezes os casais podem precisar de algum tempo e espaço. Contudo, também é importante sinalar que tempo e espaço, como eu estou a referir, de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, é completamente diferente de 1 dia, 2 dias, Sim, 3 virar dias. costas e olha, vou-me embora, vou passar o fim de semana e depois falamos. Sim. Aqui já não é uma estratégia de regulação, aqui já é uma fuga e um evitamento, não é? E, portanto, aí sim eu vou causar no outro uma percepção e um sentimento forte de abandono e de desconsideração e de indiferença, e que vai, novamente, trazer o casal para este mesmo loop novamente. Portanto, há que atender ao que é uma, de facto, estratégia de regulação e ao que é uma fuga e um evitamento. Fuga. Antes de irmos para a próxima pergunta, está-me a surgir uma pergunta, mas é mais pessoal. Imagina, tu tens esse know-how todo, sim. Obviamente não vou entrar muito deep, mas como é que tu lidas tipo, no teu relacionamento? Porque tu tens a teoria toda. Sim. Imagina, porque eu vou-te dizer uma coisa, é muito difícil
para mim, é muito difícil para uma pessoa, quando está consciente de um tema e fingir que não o vê. Tu tens muita consciência sobre estes temas todos. Deve ser ainda mais desafiante para ti, não é? Sim. Tu lidares Sim. em relacionamentos, não digo só relacionamentos amorosos, mas para ti o tema com relacionamento, os nossos filhos, com os tudo. nossos pais, com quem quer tens que a tua seja. Vozinha crítica também aqui, tens a Absolutamente. teoria e às vezes é difícil ser by the book, não é? Sim, eu acho que para já somos todos pessoas Sim. e não é porque tu és especialista no que quer que seja que fujas a momentos que poderão ser desafiantes. Claro. Portanto, obviamente que certamente poderá acontecer uma circunstância ou outra circunstância que, por exemplo, poderei notar-me mais reativa, mais ativada, ou que só me apetece sair dali eventualmente. Claro. A questão aqui é que ter esse conhecimento, e é algo que eu procuro que os casais tenham, não é? Quando começamos a ter esse conhecimento, começamos a sentir-nos muito mais empoderados de estratégias e de perceber isto por aqui não vai resultar. Tens mais ferramentas, não é? Tens, necessariamente. Portanto, pessoalmente, eu gosto, necessito e acredito que a comunicação pode fazer uma diferença enormíssima numa relação de casal. E, portanto, não é uma comunicação qualquer, é uma comunicação muito específica, não é? Portanto, com base em todo este conhecimento pessoal que também eu própria tenho que fazer e que o outro também deverá fazer, com esta responsabilidade de entender este não é o caminho, mas por aqui isto poderá ser de facto muito mais, desculpa-me, muito mais construtivo e muito mais positivo, sem perder o foco principal que é o que é saudável. Qual é que é a maneira de interagir com uma pessoa que seja saudável? Para mim, para algumas pessoas seria perfeitamente normal, sei lá, uma crítica, uma indiferença, um desdém por parte de um parceiro. Se me perguntares pessoalmente qual é o meu ponto de vista, o meu ponto de vista seria sempre, isso não é saudável, para mim será um limite pessoal. A questão é, quando a pessoa percebe que aquela não é uma comunicação saudável, que a interação não está a ser saudável, o que é que aquela pessoa especificamente quer fazer com isso? E porque é que essa pessoa se mantém ali, não é? Já reconhecendo... Isso abre outras portas aqui na conversa, não é? Muitas. Sim. Muitas. E que tu lidas com, não sei, dezenas, centenas de pessoas, portanto tu bem sabes. Sim. Isso traz-nos para este capítulo dos limites pessoais, daquilo que eu permito e não permito numa relação. E que é algo que também os casais têm que aprender a comunicar. Qual é que é a linha vermelha? Exato. Que não se pode Tu dizes que os limites são a distância na qual posso amar-te e amar-me simultaneamente. Eu adorei esta frase. Isso. E como é que os casais podem estabelecer esses limites, respeitando-se mutuamente? Ou seja, como é que podem definir esses limites sem perder de individualidade e respeitando-se mutuamente? Percebes o que eu estou a dizer? Encontrar esse equilíbrio. É difícil às vezes. Requer conversas difíceis, requer pôr dedos na ferida, requer grande honestidade, e a honestidade nós adoramos, mas depois quando estamos lá às vezes é difícil de sentir. É verdade. Requer um grande conhecimento da tua bagagem, da tua história, e que tu poderás em certa medida passar dentro daquilo que te é confortável ao outro, porque pode também ser bastante importante que a tua pessoa parceira conheça um tanto ou quanto a pessoa que tu és, não é? Portanto, de onde é que tu vens, o que é que aconteceu. Mas aqui há que existir, por exemplo, na questão dos traumas que possamos eventualmente trazer, há que existir aqui um certo cuidado e uma certa cautela, porque algo que eu vou vendo muito em consulta é os outros elementos saberem de muitos contornos traumáticos da história do outro e em momentos de comunicação e conflito utilizarem isso como uma arma, e isso é terrível, não é? É terrível. Pois, é mesmo. Portanto, requer essas conversas e requer pensarmos o que é que eu permito e o que é que eu não permito, não é? E passar isso ao outro. E o outro poderá achar que aquilo faz sentido, ou poderá de facto achar que não faz sentido, porque para ele poderá ser o normal. A questão aqui é que o que é para mim um limite e o que é para mim normal não tem necessariamente de ser um normal para ti e um limite ou não para ti. Exatamente. Portanto, eu tenho que ir àquilo que o outro me diz e tenho que o respeitar. Efetivamente. Eu por acaso agora estou-me a lembrar de uma estratégia que eu adotei, porque era mais tipo há 2 anos ainda, quando eu tinha o Circle e chegava também muito já exausta. Para mim gerir pessoas é muito complicado. E
E às vezes chegar a casa e o teu parceiro vir logo ter contigo e falar logo. E eu aprender a dizer, olha, desculpa, preciso de 10 minutos, eu não estou Isso disponível mesmo. emocionalmente. Isso. Mas outra pessoa inicialmente pode levar a mal, mas se houver uma conversa de que, olha, eu estou a fazer isto porque te amo e porque me amo. E porque estou a respeitar a nossa relação. E se não queres que eu comece aos berros agora, respeita. Ou seja, isto não tem a ver contigo, não é uma coisa que é Sim, tua, sim, sim. é uma coisa que é minha. Eu estou mesmo a Exatamente. precisar do meu tempo, não é? Vou tomar um banho, vou mudar de roupa, vou-me pôr à vontade, e então aí sim eu sinto que poderei estar muito mais disponível E para mesmo te com os escutar. nossos filhos, não é? Não sou mãe ainda, mas Absolutamente, imagino com os absolutamente. filhos. Sim, Eu às sim, vezes sim, vejo sim, reels no sim. Instagram, tipo de mães, tipo a filmarem, tipo os filhos sempre atrás deles quando são Sim, pequeninos e de repente, sim. opá, vi um reel muito a giro, opá, agora não me lembro, mas dela estar na casa de banho, tipo com o secador Absolutamente. ligado, estou a secar o cabelo e ela estava tipo a ver ler um livro na sanita, estás a ver? Pronto, esse tipo de cenas. Eu reconheço isso. Sílvia, na tua opinião, quais é que são os fatores psicológicos mais destrutivos numa relação? Ok. Ou as características que a comunicação possa ter que tornam Torna mais mais, ou seja, ser muito destrutivo. crítico com o outro. Absolutamente. Então, vamos a isso. Há um senhor, terapeuta de casal e investigador, aliás, um casal lindo, que são os Gottman, Ok. e que fazem muita investigação nesta área, e eles chegaram à conclusão que existiam 4 características na comunicação, 4 fatores que poderiam ser preponderantes da qualidade e do sucesso da relação. E que, quando existiriam, poderiam ser um preditor até de separação e ruptura. Uau. Ok? E tem um nome interessantíssimo e que eu passo também esse conhecimento aos meus pacientes e que eles ficam sempre com aquele ar agarrados ao sofá, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ganda nome. Apocalipse. Muito forte. Apocalipse. Portanto, a crítica é uma delas, a defensividade é outra, a indiferença e o desprezo. Uau, ok. Ok? Se quiseres, não sei se queres que eu te defina mais ou menos, portanto, a crítica todos nós sabemos, é eu estar constantemente a colocar defeitos em ti, a criticar aquilo que tu fazes e, portanto, poderás ficar com um sentimento, ou outra pessoa poderá ficar num sentimento com eu nunca faço nada bem feito, eu sou sempre insuficiente, eu não presto para nada, o que poderá ter aqui um grande impacto na autoestima da outra pessoa. E, portanto, a crítica é efetivamente destrutiva. A indiferença. A indiferença, A crítica, o desprezo. Portanto, eu falar contigo com desdém, não é? Portanto, com certo gozo, com certo sarcasmo, ok? E, portanto, Quase como uma falta de respeito, não é? exatamente, Talvez, sim. exatamente. Ficar uma sensação na outra pessoa de uma certa desconsideração. Eu não estou a ser considerado por ti e, atendendo àquilo que estávamos a falar há pouco, é como se a minha integridade física e emocional não fosse suficientemente importante para ti. Portanto, fica sempre esta sensação de uma desconsideração, ok? Sim. A indiferença é uma das características mais destrutivas, porque quando eu utilizo a indiferença, eu tenho a capacidade de tu sentir-te absolutamente nada. Como se fosse um lixo. Sim, okay? sim. Eu li que quando... Horroroso, horrível. Mesmo em sociedade, em relação, em comunidade, aquilo que seja, quando nós nos sentimos... Quando sentimos que não fazemos parte, que somos indiferentes, que não somos reconhecidos, isso... primitivamente significa quase como morte, porque tu não pertences, portanto a tua probabilidade de sobreviver é baixa. É como se eu te colocasse no papel de invisibilidade, como se fosse um fantasma, e portanto imagina o que é isto ser utilizado no seio de uma relação, não é? Portanto, eu estou a perder a pessoa cá em mim, o meu lado até humano, não é? Portanto, isto é absolutamente destrutivo, com marcas psicológicas enormíssimas. Claro. E posteriormente, a defensividade, que é este caráter de, em vez de eu trazer a minha responsabilidade pessoal para a relação, eu vou estar sempre a reagir na defesa de, pois, mas tu isto e tu aquilo. Portanto, eu vou retorquir, eu vou ser sempre defensivo, em vez de eu poder eventualmente render-me e poder assumir a minha cota parte também de responsabilidade sobre algum problema que possa ter surgido ou sobre alguma situação. Sim, e nós vemos muito isto em casal, não é? Eu pessoalmente acho que uma relação só funciona a longo prazo quando ambas as pessoas saem do papel de vítima ou de criança e passam para responsável ou adulto, não é? Isso, e acho que quando existe muito essa defensividade ou crítica é muito...
quase tu não assumires a tua responsabilidade pela tua vida, e eu acho que isso é super destrutivo mesmo. É como se, e vê-se imenso, tipo, imagina casais, tipo, não sendo assim tão específica, mas tu vês imenso, tipo, a mulher ser tipo a mãe do marido, não é? Isto é um padrão típico e que passas na rua e identificas logo. É, a diferença de géneros perante as tarefas, perante as responsabilidades, em pleno ano 2025, ainda é uma realidade muito forte, enormíssima. É verdade, sem dúvida. Sim. Ainda temos que estar ali a tentar trabalhar, nomeadamente com os elementos masculinos, esta ideia da sobrecarga, da importância de sermos equipa, também nesta construção que existe para fazer das tarefas do dia a dia, não é? Sim. E não ele estar ali a ocupar um papel quase de adolescente, em que a comida surge na mesa, em que as coisas surgem organizadas e, portanto, e que é importante também falar sobre isso, porque principalmente vou sempre também colocando isto aos casais e aí parece que a perspectiva começa logo a mudar porque percebem as consequências. É que na verdade aquela mulher passa a ter aqui uma posição, a ocupar um lugar quase como se fosse uma mãe. E portanto, como eu costumo dizer, não há ninguém que sinta desejo e interesse sexual pela mãe. Sexual pelo filho, não é? Sim, portanto, exatamente. uma mulher não quer ir para a cama com o filho e o filho também não quer ir para a cama com a mãe. E, portanto, ao nível da intimidade sexual, esta questão de assumirmos a nossa maturidade e a nossa responsabilidade e o devido papel é importantíssimo. E, portanto, a longo prazo também não vai ser estimulante e provocar aumento de desejo na relação quando de repente a mulher está sobrecarregada e chega ao final do dia e então agora vamos à intimidade sexual, mas eu não tive contigo em todo o resto do dia conectada ou apreciada ou vista ou interessada por ti e portanto quando chega aquele momento não vai ser esse momento que vai surgir o desejo e a vontade de conexão. E ainda se olha muito para essa questão sexual entre homem e mulher muito de uma forma muito instrumental, sabes? Eu ontem estava a ver um filme, uma série que são os machos alfa. Nós também lá em casa. É tão bom. É uma coisa muito leve, mas muito inteligente ao mesmo tempo, não é? É tão bom, é delicioso. E surgiu ali uma questão de no ato sexual a mulher ter que ter consentimento sempre e ter que dizer que sim, não sei o quê. Eu vir-me passar e digo, imagina, eu não tive assim com muitos homens na minha vida, pronto. E eu virei-me passar e disse, isto para mim é mesmo estranho ainda se falar disto, sei lá, tipo, é óbvio que a mulher tem que ter, ou seja, o sexo não é instrumental, não é tipo, olha, bora lá só porque me apetece, não, hoje em dia fala-se é como a Esther Perel diz, antes o sexo era instrumental, mas hoje em dia já é uma forma de te conectares com o outro, não é só uma forma de procriares. Não, a sexualidade é um comportamento de vinculação, é um comportamento que nos liga ao outro, não é? E portanto... mas existe ainda aqui um trabalho muito importante a fazer. Contudo, também podermos traduzir, e às vezes isso falta também bastante, que muitas vezes o homem, nomeadamente o homem, a forma como ele aprendeu a falar sobre sexo foi a única forma que ele podia expressar as suas emoções. Ainda continua muito, agora já não tanto, mas ainda continua muito esta ideia de que o homem não chora, o homem não sente, o homem tem que ser forte e macho, não é? E portanto que a masculinidade teria de ser traduzida por essa sexualidade, não é? E por isso muitas vezes a mulher acaba por considerar que o homem só pensa na questão da sexualidade e está disponível para a sexualidade a toda a hora, quando na verdade aquilo que aquele homem está efetivamente a traduzir, e tenho muito isso em consulta, eu falo da sexualidade, mas aquilo que eu estou realmente a falar é da minha necessidade de conexão contigo, é de eu sentir que tu estás a tocar a minha pele. Não é só necessariamente o ato em si, a sexualidade em si, vai muito além disso. Só que muitas vezes não existe o vocabulário também certo, e é importante também empoderar nesse sentido o sexo masculino, a que seja capaz de ir expressando aquilo que são as suas emoções e as suas necessidades. Não só as emoções que nós conseguimos todos ver, a tal reatividade, a zanga, etc. Mas depois, e sim no campo da comunicação, chegarmos ao lugar mais profundo, que é irmos às emoções vulneráveis, que é, eu sinto-me zangado porque por vezes eu tenho a percepção
porque quando eu te sinto desconectada, eu poderei perder-te. E, portanto, eu tenho tanto medo de te perder, eu tenho tanto medo do abandono, ou eu tenho tanto receio que aconteça ou quer que seja. E aqui sim é quando a comunicação se transforma. Está É tudo quando vamos interligado. da ponta do iceberg, da superfície, para a parte mais profunda. Sim. Eu gravei um episódio muito interessante com o Rui Estrela sobre a masculinidade. Uhum. E super interessante esse episódio mesmo, porque eu também tenho aqui uma ferida com o masculino e para mim foi mesmo expansivo conversar com ele, porque nós falámos muito sobre isso, de como a sociedade sempre pediu aos homens que fossem fortes, que não mostrassem Isso. fragilidade e que basicamente aniquilassem a energia feminina deles, não é? E Isso. todos nós temos que ter um equilíbrio. Isso mesmo. E o facto de tu anulares a tua energia feminina faz com que tu não abras espaço para te conectares ao outro. E portanto está tudo interligado. Este equilíbrio nas relações também tem a ver com o equilíbrio da energia feminina e masculina no casal, não é? Sim. Ok. Sim, isso Muito mesmo. bem. Então, antes de terminarmos, também tenho uma pergunta assim muito curiosa. Que no outro dia fiz a uma amiga, assim surgiu-me, estava numa caminhada e agora pensei, vou-te fazer esta pergunta. Tu achas que a nossa relação amorosa, as nossas relações, mas sobretudo amorosa, é um reflexo da nossa autoestima ou do nosso também nível de consciência? Achas que reflete muito isso? Absolutamente. Ok. Absolutamente. Boa. É um início, é um princípio, não é? E, portanto, eu vou estar para o outro e ser capaz de amar o outro, muitas vezes também na medida em que sou capaz de estar para mim e amar-me a mim. Exatamente. E, portanto, eu não conseguirei também reconhecer no outro aquilo que eu não conseguir reconhecer em mim. Mesmo até as necessidades dele, não é? Ou empatizar com as emoções dele. Eu não tenho que perceber na totalidade, mas eu posso me permitir e convidar a tentar perceber. E, portanto, sim, advém de um lugar importantíssimo de autoestima. Ou seja, quando nós vemos uma pessoa com um parceiro que fala mal com ela e que talvez a maltrate um bocadinho, é assim, as pessoas vão até onde nós permitimos, não é? Tem muito a ver com isso. Sim. Muito bem, Sílvia. Olha, e diz-me, livros. Os teus livros. O que é que andas a ler? Olha, mais na área dos relacionamentos agora. Se tens lido alguma coisa, se estás a escrever alguma coisa, se... Vamos deixar aqui o suspense no ar. Olha, estou a ler 2 livros ao mesmo tempo, que é uma coisa horrorosa que eu faço, mas vou lendo aqui algumas coisas. Eu também faço isso. Estou a ler um livro interessantíssimo, por acaso eu não me recordo o nome dos autores, confesso. Um livro sobre casais de alto conflito, ou seja, quando nós estamos mesmo num conflito que é muito rígido. Não puseste uma foto no story? Por acaso pus ontem, qualquer coisa. Era mesmo esse livro. E estou a ler um outro que chama-se Erotic Mind. Ok. E é muito interessante. Estou a ler estes 2. Um mais no campo da sexualidade e o outro precisamente no campo dos conflitos. Ok. Por acaso saiu um novo livro que eu tenho ali que se chama Desejo. De Gillian, aquela atriz dos Fecheiros Secretos. Sim, exatamente. Sim. Ok. Sim. Olha, Sílvia, obrigada. Gostei muito de conversar contigo. E eu Acho também. que é um tema muito importante. É um prazer. Acho que foi muito, muito rico. Cá estaremos numa próxima. Vamos ao próximo. E obrigada. Obrigada eu. É sempre um prazer. Que bom. Continua o teu trabalho. É obrigada. lindo. Obrigada. Vamos a isso? Vamos a isso.